mas se Ele não abrir o mar de problemas na sua vida, eu quero profetizar, Ele vai fazer você andar sobre as águas. Porque Pedro andou sobre as águas. Se você quiser andar sobre as águas, levante seus braços mais alto que você puder. Mentalize agora a sua dificuldade. Feche seus olhos se você puder, irmão. Por que vocês tanto fecham os olhos? Paulo diz que quando nós estamos de olhos abertos, nós miramos aquilo que é visível. Quando você fecha os olhos, você mentaliza, meu irmão, aquilo que não é visível aos olhos humanos, mas aquilo que é visível aos olhos da fé, que é Jesus Cristo, que está neste lugar. Então mentaliza agora o teu problema, a tua dificuldade, meu irmão, e vai entregando na mão de Deus aquele que anda sobre a tua dificuldade, aquele que acalma o mar da tua vida, da provação que você passa, vai dizendo: Jesus, esse é o vento que tira a minha atenção, Senhor, esse é o mar da minha tribulação, essa é a minha dificuldade, esses são os meus problemas, Senhor. Eu te entrego meu filho, eu te entrego, Senhor, as minhas filhas, o meu marido, a minha esposa, eu entrego, Senhor, todas as dificuldades que eu tenho passado, meu Deus, porque eu sei que o Senhor é o Deus que anda sobre as águas. Meu irmão, vai entregando para Deus a tua vida, vai entregando para Deus os seus problemas, na certeza de que é aquele que virá até você andando sobre o mar da tua dificuldade, andando sobre o mar do teu problema, andando sobre o mar da tua provação. Repita assim comigo: Senhor Jesus, com força, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor está no controle da minha vida. Eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor está no controle da minha vida. Diga com força: eu não temerei, nem o mal, porque eu sei que tu estás comigo. Eu queria convidar você a estender as suas mãos na direção da tua casa. O Senhor coloca isso no meu coração. Estenda a tua mão na direção da tua casa. E a mesma oração que você fez por você, você vai fazer pelos seus vizinhos, pela tua família. Pede: Jesus, vai até o mar de problema que eu deixei na minha casa, Senhor, porque eu vim sozinho, mas existem a minha família que ficou lá em casa, Jesus. Revela a eles o teu poder. Pede para Deus: Senhor, visita o meu lar, para que a hora que eu chegar lá não seja mais o mesmo, a realidade não seja mais a mesma. Eu possa acreditar que o Senhor está entrando na minha casa. Senhor Jesus, eu te peço, vá, Jesus, até a minha casa, Jesus. Vai até o meu lar, vai até os meus filhos. Você que os teus filhos talvez não estão nem em casa, mas estão na rua, estão fazendo aquilo que desagrada o Senhor, não estão no caminho de Deus. Entrega na mão do Senhor, entrega na sua mão, na mão do Senhor, talvez o seu marido, a sua esposa, que nem em casa não sabe se está. Diga: Jesus, toma conta da minha casa, toma conta da minha família, toma conta dos meus filhos, toma as rédeas do meu casamento, toma as rédeas da minha família, Senhor Jesus, toma conta do meu lar. Eu creio, Senhor Jesus, eu creio que eu posso confiar, eu posso descansar. Meu irmão, Deus está colocando no meu coração, que Ele está brotando confiança no coração de muitos aqui. Você vai conseguir dormir tranquilo essa noite, porque o Senhor te faz descansar debaixo das tuas asas. Obrigado, Senhor Jesus. Nós confiamos em Ti, ó Deus. Nós confiamos em Ti. Pode virar para frente agora, vamos cantar o Senhor louvor ao Senhor Jesus com fé. Só se Me alcançar,
O Senhor envia o Espírito dele sobre a nossa vida, e o Espírito Santo ele ora por nós com gemidos inefáveis, e ele leva até o Pai a nossa oração como se nós soubéssemos orar. O nosso clamor, aquilo que está dentro do coração, que às vezes não sai, mas por nada, e Deus sabe o porquê não sai. Essa oração ela chega até o Pai, porque o Espírito Santo leva até o Pai. Quero dizer para você que se você talvez não saiba orar, talvez como a gente ora, como a gente clama a Deus, isso não importa. O que importa é que Deus está neste lugar. E a palavra diz que quando Ele envia o Espírito de Deus, não importa a maneira que você ora, não importa a maneira que você aprendeu a rezar, Deus leva a sua oração até o Pai. E o Pai entende o que você precisa, entende a tua necessidade e responde a tua oração, porque a Bíblia diz lá em Jeremias: invoca-me e eu te responderei. Jesus Cristo disse: batei e você será aberto, procura que vocês vão achar. Ou seja, se nós orarmos a Deus nessa noite, você vai encontrar aquilo que você busca. Eu tenho certeza que você não veio aqui à toa, ninguém veio aqui por acaso. Eu tenho certeza que você ficou mexendo com a palavra, com tudo que aconteceu nessa comunidade. Eu tenho certeza que você veio aqui hoje porque a esperança brotou no teu coração, mas talvez você diga: eu não sei como fazer, eu estou de mãos atadas. Meu irmão, a realidade é essa que nós encontramos aqui em Caraúbas, de pessoas de mãos atadas, pessoas sem saber o que fazer. Não sei o que fazer para a minha casa, não sei o que fazer para a minha família, não sei o que fazer para os meus. Eu queria dar glória a Deus, irmãos, porque você não sabe o que fazer. Sabe por quê? Porque Deus sabe exatamente o que você precisa. E quando a gente não sabe o que faz mais, é a hora que Deus gosta de começar a trabalhar. Quando o homem encontra uma situação onde ele não vê mais saída, é a hora que Deus gosta de abrir o mar, porque Ele mostra que Ele é Deus, que Ele é poderoso. Daí lá no final você vai dizer: Deus é fiel, Deus é fiel. Queria convidar você agora a fechar os seus olhos com fé. Nós vamos invocar o Espírito Santo, irmãos, porque Ele é nosso intercessor, Ele ora por nós, irmão Pai. O Espírito Santo ele é aquele que vem e preenche o nosso coração. Nós temos a presença do Pai, do Filho, mas o Espírito Santo ele é aquele que paira sobre a face da terra. Ele está aqui hoje, mas muito mais do que estar nessa igreja, Ele quer entrar no teu coração como flecha, como espada. Ele quer ferir o teu coração. Para que ferir, Júnior? Para que se abra uma brecha, para que Ele possa entrar e fazer uma obra. Então, meu irmão, se você não sabe como orar, eu convido você a repetir comigo: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vai dizendo assim do seu jeito, da tua maneira: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Preenche os espaços vazios do meu coração. Ora por mim, Espírito Santo, porque eu não sei como orar. Seja sincero, irmão, o que agrada a Deus é um coração sincero. O que agrada a Deus é um coração sincero. É o que agrada o Senhor Jesus. Diga: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, porque eu não sei como orar, não sei como pedir, não sei como resolver os meus problemas, não sei mais o que fazer com meus filhos, não sei mais o que fazer com a minha família,
Mas irmão, Deus não precisa da tua força para orar. A Bíblia nos conta no livro de Reis a história de uma mulher que era viúva, que tinha acabado de perder o marido. E a Bíblia nos fala que ela tinha um filho, mas no lugar onde ela morava, na região onde ela morava, se havia um grande tempo de seca. E ela entrou em desespero, porque uma mulher viúva naquela época, ela não tinha como sustentar sua própria casa, até porque mulheres não tinham prioridades. Então essa mulher, ela começou a se questionar: o que eu vou fazer? Como eu vou fazer para alimentar o meu filho? Ela olhava para dentro da sua casa, ela olhava para a vida do seu filho e não via outra esperança. A Bíblia fala que então havia-se um restinho de farinha na casa dela, um pouco de azeite. Então ela sai da casa dela, deixa o filho dentro da casa dela, sai para procurar lenha. Naquele dia ela pensou: eu vou preparar um pouco de pão, o último pedaço de pão para dar para o meu filho, com o resto de farinha e resto de azeite. Depois eu vou tentar esperar a morte, porque eu não tenho mais nada para oferecer para ele, porque eu não tenho nada mais para dar para ele. Não tinha assim como colher ou plantar, não tinha como se pegar água, porque não havia mais água. Imagina o desespero daquela mulher. Talvez você tenha entrado nessa noite desesperado, talvez você tenha entrado aqui nessa noite sem nada, irmão, sem farinha, sem força, sem ânimo, sem alegria. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite: hoje é o dia do Kairos na tua vida, hoje é o tempo da graça de Deus para a tua vida. Deus está olhando para a tua condição, Deus está olhando para a tua casa, Deus está olhando para a tua fraqueza, Deus está olhando para a tua vida. E eu tenho uma novidade para você nessa noite: nada mais vai faltar, a tua força não mais vai faltar, a tua alegria não mais vai faltar, porque hoje foi o dia que Deus escolheu para multiplicar isso na tua vida, irmão. Como profeta de Deus, eu quero anunciar na tua vida um tempo novo. Vire para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela: existe um tempo novo e esse tempo é agora. Fale para ela: Deus vai te abençoar hoje, irmão. Eu não sei o que você está vivendo, irmão, mas se algo eu sei: existe um Deus, Ele está nesse lugar, e Ele está pronto nessa noite para te curar, Ele está pronto nessa noite para abençoar a tua família, Ele está pronto nessa noite para curar você, para te libertar, para te dar alegria. Mas basta uma coisa de você: fé. Você tem fé? Diga comigo: eu tenho fé. Mais forte: eu tenho fé. E o Senhor vai realizar tudo aquilo que Ele planejou na minha vida. A Bíblia nos relata e fala de várias histórias em que pessoas precisavam da graça de Deus. Existe alguém que precisa da graça de Deus hoje, de um milagre, de uma graça especial? Eu também preciso, juntamente com você. A Bíblia então nos fala que todas essas pessoas, elas tomavam uma atitude de fé. Havia-se um cego à beirada do caminho. Quando ele escuta falar que Jesus ia para aquele lugar, ou passava por aquele lugar, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele dá um jeito de chamar a atenção de Deus. O outro homem que precisava da graça na sua casa, ele sobe até uma árvore cheia de espinhos somente para olhar Jesus passar. A Bíblia fala ainda de um outro soldado, alguém que tinha poder, alguém que tinha servos à sua disposição. Ele vai até Jesus e fala para Jesus: Jesus, o Senhor não precisa ir lá na minha casa não, mas se o Senhor dizer uma palavra só, o meu servo vai ser curado. Eu quero convidar você nessa noite, irmão, em fé, a levantar os seus braços mais alto que você puder. Levanta os seus braços aí, fecha os teus olhos. Eu quero convidar você em oração agora, a apresentar a Deus a tua intenção, apresentar a Deus aquilo que você precisa dele, aquilo que você quer dele. Essa noite vai ser uma noite de milagre na tua vida, essa noite vai ser uma noite de conquista na sua vida. Você vai sair daqui cheio da graça de Deus, você vai sair daqui com o teu milagre na tua mão, com a tua cura na tua mão, com a transformação da tua casa na tua mão. Por isso vai apresentando a Deus a tua
vai fazer na tua vida nessa noite. Você acredita? Chacoalha esse irmão que está do seu lado e fala para ele: prepara-te então, irmão. Fica preparado porque Deus tem mais para você. Amém? Quero convidar você a estender as suas mãos aqui em direção ao André, que nessa noite vai ministrar uma palavra poderosa na nossa vida. Estenda as suas mãos em direção ao André. Nós vamos pedir a graça e a unção do Espírito Santo sobre a vida dele, para que Deus possa ungir cada palavra que for lançada a partir das suas palavras e do seu testemunho. Por isso nós pedimos: Senhor, unge, traz unção, traz poder, traz autoridade, Deus, para que essa palavra proclamada nessa noite tenha o poder de mudar as nossas vidas, Senhor, de destruir todo o poder, Senhor, quebrar, Senhor Jesus, toda a algema e amarra, Pai. É o que nós oramos, Senhor, amando, Senhor Jesus. Nessa noite libera sobre a vida do André uma unção diferenciada e poderosa, Senhor. Por isso nós oramos a Virgem Maria por essa pregação. Ave Maria. Assim como o irmão já me apresentou, eu me chamo André, tenho 24 anos de idade, sou noivo, minha noiva foi conhecida no José dos Campos, no interior de São Paulo, né? O pessoal aí já identificou o sotaque meio diferente da comunidade que está aqui com vocês, né? E é com muita alegria, gente, que nós percorremos aí por volta de 400 e poucos quilômetros para estar com vocês nesses 2 dias, né? Estou iniciando o caminho para essa comunidade chamada Missão Elion, que atua lá na Diocese de São José dos Campos, e a missão é essa, né? Nós não nos prendemos à nossa Diocese, ao grupo de oração que também lá acontece, e aonde o Senhor tem convidado essa comunidade, ela tem ido e respondido ao apelo do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Aquele que trouxe a palavra, eu quero convidar vocês Lucas capítulo 15, no versículo 11. A palavra de Deus vai dizer assim: e Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, o filho mais novo disse ao pai: pai, na minha parte da herança ficada. Meu pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha esbanjado tudo que possuía, chegou uma grande fome àquela região. E ele começou a passar necessidade, então foi pedir trabalho a um homem no lugar, que o mandou para o seu sítio cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou voltar para o meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão, correu-lhe ao encontro, abraçou e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, colocai-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, trazei meu filho gordo e matai, para que comemoremos e festejarmos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. A palavra do Senhor. Quero convidar você a aplaudir a palavra de Deus. Pediram para mim, irmãos, partilhar um pouco e dar um testemunho um pouco da minha vida. Quando me veio esse convite, sempre quando eu olho para a minha história de vida, sempre quando eu olho para o meu passado, quando Deus permite que eu olhe para o meu passado, hoje vocês olham para um jovem que aparentemente nunca teve cara de quem andou errado, que aparentemente nunca teve cara de quem pisou no mundo lá fora, que aparentemente nunca teve cara de quem usou drogas um dia, de quem se alcoolizava um dia. Mas, irmão, certa vez na minha vida, um jovem criado dentro da igreja, a minha mãe sempre nos levava para que nós pudéssemos realizar a primeira
O sonho da minha mãe sempre foi vermos dentro da igreja. Mas a minha mãe, ela sempre teve uma batalha em caminhar com os seus 4 filhos para dentro da igreja. Ela sempre teve uma batalha, uma dificuldade, sabe por quê? Ela tinha um esposo que se chamava Benedito. E esse homem, desde os 13 anos de idade, o pai dele oferecia pinga para ele porque ele trabalhava na roça. Ele tinha que levantar cedo, 4h30 da manhã, para amarrar pé de vaca. E lá depois vinha o pessoal para arrancar o leite da vaca. Então o caminho da casa dele até o pasto, aonde ele tinha que amarrar o pé da vaca, irmãos, era por aí por volta de 40 minutos. E quando ele levantava naquela época, ele não tinha uma vestimenta adequada, ele não tinha chinelo, o solo era pedregulhoso. Então aquilo, o meu avô, que era o pai do meu pai, sentia-se ofendido levando a sua criança ao campo, levando o seu filhinho ao campo para trabalhar. Então, para que ele não sofresse mais, além do frio que já fazia na madrugada, ele dava todos os dias uma dose de pinga para o meu pai, para que o corpo do meu pai pudesse se aquecer. E mal sabia ele que já estava educando meu pai para o alcoolismo. E mal sabia ele que já estava educando meu pai para uma vida de alcoólatra. E assim foi sendo a vida do meu pai. E todos os dias meu pai bebia um pouco, bebia um pouco, bebia um pouco, a certo ponto de na sua juventude ele se tornar um alcoólatra. E junto com seus amigos beberem muitas e muitas garrafas de pinga, de cachaça e por aí vai. Então não era somente uma dificuldade que a minha mãe tinha em levar os seus filhos para dentro da igreja. Não era somente uma dificuldade que a minha mãe trazia no seu coração. Ela tinha uma dificuldade ainda maior, porque quando ela saía para ir para a igreja, o meu pai falava para ela, já alcoolizado: você está indo procurar outro homem, você está procurando um homem, você não está indo para a igreja nada, você não está indo nada para a casa de Deus, você está indo se encontrar com outro homem. A minha mãe virava as costas, irmãos, e ela falava baixinho: eu estou indo ter com outro homem, e esse homem deu a vida pela minha vida, e esse homem se pendurou no madeiro pela minha vida, e esse homem ele tem um nome, e se chama Jesus de Nazaré. E ela ia, irmãos, e ela ia de encontro àquele que seduziu a alma dela. Quando eu nasci, irmãos, a minha mãe me batizou no centro espírita, batizou a mim e o meu irmão mais velho. Nós fomos batizados no centro espírita, e toda a nossa infância havia um grande problema espiritual. O meu irmão, ele via as coisas e eu ouvia vozes. O meu irmão ouvia as coisas e eu também passei a ver coisas depois, mais tarde. E por aí foi, o acarretado, né, vinculado com aquele batismo. Quando a minha mãe nos levou no centro espírita, a ponto, irmão, de uma enfermidade que eu tinha, uma forte bronquite respiratória que não era muito difícil de se tratar na região que ela estava, e ali a situação financeira era pouca. Então a minha mãe andava quilômetros comigo no colo para que eu pudesse fazer inalação no pronto-socorro. Então, irmão, certa vez apresentaram para ela esse centro espírita, e quando apresentaram para ela, ela me batizou meu irmão, e a enfermidade continuou. No início da fé da minha mãe, não pense que foi no estalar de dedo, não. Hoje ela é uma grande mulher do povo, do poder, reza. Mas sabe quando ela começou, irmão? A mãe dela disse para ela, educou ela na fé. Aquilo que a minha avó pôde passar, ela passou para minha mãe. Então a minha mãe, com aquela pouca fé que a minha avó conseguiu transmitir para ela se tornou uma grande temerosa ao nosso Deus. Então ela ia para Centro Espírita porque falavam para ela que ali Deus agia, que ali Deus fazia, que ali Deus estava, irmãos. Então ela ia temendo que Deus ia agir na minha vida, que Deus ia agir na vida do meu irmão, que os problemas iam passar, que a situação financeira ia melhorar, que a enfermidade ia assumir, que a cura viria. E essa era a promessa para minha mãe. Mas toda vez que ela chegava no centro espírita e nos benzia, passava passo, irmão, era impressionante, nada mudava, nada acontecia, e era pior. O meu irmão tinha que ficar quilômetros longe da minha casa porque ele ardia de febre, e médico não conseguia explicar o que estava acontecendo. Então, certa vez, minha mãe pedindo a Deus que Deus desse uma resposta para ela, que Deus falasse com ela. Ela entrou dentro do centro espírita, cheia de Deus, cheia do temor de Deus. Quando ela entrou lá, o Benedito virou para ela e falou assim: olha, moça, tem um porém. Sabe por que o seu filho não sara? Sabe por que as coisas não mudam? Você precisa se decidir. Acende uma vela para o encardido e acende uma vela para Deus. A que apagar a primeira será cego o outro. Ela me pegou no colo, irmãos, e falou assim: para o encardido eu não preciso acender nada, e para o meu Deus também não, porque eu creio que Ele é o meu Deus. Me pegou no colo, irmão, voltou para casa e deixou o centro espírita. Aí ela começou a buscar a Deus. E o meu pai sempre vivendo o seu alcoolismo. Meu pai era um homem que ganhava bem, que tinha terreno,
tinha uma casa boa, tinha uma situação financeira muito boa, mas o talão de cheque dele, assinado em branco, ficava no barco. O dinheiro que ele recebia da empresa ficava no barco. Na conta dele não, nos falsos amigos que acompanhavam, que diziam ser amigo do meu pai. Então eu fui crescendo vendo aquilo, e a minha mãe passou a ter uma experiência com Jesus de Nazaré, e essa experiência marcou a vida da minha mãe. Ela passou, irmão, a ficar passando em madrugadas em branco, rezando, e claro, rezando pela conversão do meu pai, e nos carregando para a igreja, para a casa de Deus ainda crianças. E foi passando o tempo, ela encontrou um grupo de oração, ela viveu uma experiência com Jesus crucificado, ressuscitado, e também com a pessoa do Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo de Deus fez com que essa mulher hoje, com 54 anos de vida, irmão, passe ainda vigílias, em claro, orando, louvando e cantando a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque ela acreditou na promessa que havia sido lançada sobre a minha família, a promessa da vitória, irmão, que Jesus de Nazaré já havia conquistado no alto do madeiro. Eu quero dizer para você, a sua vitória foi conquistada, irmãos. Ela tem um valor e se chama o sangue do Cordeiro. A vitória já foi conquistada pela sua vida, basta você tomar posse dela. Eu creio que essa é a noite, irmãos. E João 10, o Senhor diz: eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que passarem por mim terão pasto, terão a liberdade. E quando o Senhor ele se apresenta como porta, irmãos, eu acredito que quando você entrou da porta da igreja para dentro, você sentiu que o ambiente é diferente, não é? Você sentiu que a atmosfera é diferente, sabe? Porque você está na casa de Deus. Quando você passa da porta da sala da sua casa, mas não tem porta, mas tem batente lá, irmão. Quando você chega na cozinha, você não faz na cozinha o que você fazia na sala, você não faz na cozinha o que você faz no seu quarto, porque você passou por uma porta. Certa vez, essa porta se apresentou à minha mãe. Certa vez, essa porta que se chama Jesus de Nazaré, que no Evangelho vai dizer: eu sou a porta. Ele se apresentou para uma mulher chamada Dona Cida, e essa mulher passou por essa porta que se chama Jesus de Nazaré. Então tudo que era velho ficou para fora, tudo que era velho ficou para trás, porque quando se passa pela porta que é Jesus de Nazaré, irmão, a vida é transformada, a vida é modificada. Sabe por quê? Ele faz nova todas as coisas, e o que ele tem que oferecer para aqueles que passam pela porta é vida, e vida em abundância. E quando a minha mãe passou por essa porta, ela começou a buscar. Eu também passei a rezar pela conversão do meu pai, participando com ela em grupo de oração. Com 11 anos de idade, irmão, eu era um jovem que orava dentro dos grupos de oração. Eu era um jovem, irmão, que as pessoas já passaram a me dar microfone para que eu pudesse conduzir a oração, não me vangloriando, irmão. Deus tinha um projeto para fazer na minha vida. Eu tinha um sonho de ir na escola, jovem. Sabe o que eu fazia para falar de Deus na escola? Eu lembro quando eu entrei na escola, falando que a escola que eu iria estudar depois da quarta série seria uma escola muito perigosa. As pessoas de lá eram barra pesada. Eu falei: como que eu vou falar de Deus lá? Como que eu vou pregar Jesus de Nazaré? O que eu vou falar de Jesus de Nazaré? Naquela época as meninas tinham o costume de pegar o caderno dos meninos. O Espírito Santo de Deus falou assim para mim: vai lá, pede para sua mãe comprar adesivo de Jesus, frase de Jesus. E eu chorava com meu pai: por que eu vou fazer naquela escola? Será que eu vou me perder lá? Será que eu vou voltar à vida? Será que eu vou ter uma vida igual a do meu pai? Eu sempre rezei pela conversão do meu pai. O mais impressionante era que os pregadores, os profetas daquele tempo passavam pelo grupo de oração e falavam, irmão. Deus falava no meu coração, Deus gritava na minha vida. Tem um jovem nesse lugar, dentro desse grupo de oração, que pede, que chora, que reza pela conversão do seu pai. Jovem, permanece firme, porque Deus há de dar a vitória, a conversão do seu pai. Deus vai tirar o seu pai do alcoolismo. Sabe qual é o maior sonho de uma mulher? É quando ela abre a porta assim, e lá no fundo ela vem toda bonita, enfeitada de noiva. E no altar tem um homem que Deus reservou e preparou para ela. Aquelas que estão casadas vão experimentar isso, sim ou não? E depois que Deus abençoa o sonho de construir uma vida nova que já tinha iniciado no noivado. Todo o sonho, irmãos, o abençoado lá em cima guardando e a noiva entrando.
afundar a sua família, Ele vai afundar a sua história, Ele vai afundar a sua vida. E deram mais uma volta com a minha mãe. Quando ela voltou, depois de 1 hora, ela dentro do carro, suando e chorando muito, questionando a Deus. Quando ela voltou, falaram que Ele estava esperando ela, sabe como, irmãos? Embriagado, bêbado. Sabe onde ele estava? No boteco com meu tio jogando bilhar. Noivo. Minha mãe desistiu. Meu pai, quando saiu com a minha mãe, ele saiu trabalhando. Na sua noite de lua de mel, a minha mãe me conta, eu falei para ela que ia dar esse testemunho. Ela me autorizou, se assim fosse possível, se Deus permitisse. Ela e meu pai autorizaram que eu desse, que eu falasse. Na lua de mel, tão esperado, minha mãe se guardando para ele simplesmente dormiu o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, porque estava muito alcoolizado. O sonho de uma mulher. E assim foi, irmãos, toda a vida da minha mãe. E assim foi 45 anos da vida da minha mãe. Mas só que aquele jovem que um dia havia recebido promessa no grupo de oração, um dia ele se cansou, irmão. A situação financeira apertou na minha casa, o dinheiro começou a faltar, não tinha mais gás para comida. Sabe o que eu resolvi fazer? Foi o maior momento de gratidão da minha vida ao Deus que havia morrido por mim no madeiro. Eu falei com as minhas forças, apareceu para mim um estudo e um emprego. Eu deixei o estudo de lado e falei para minha mãe, eu vou colocar pelo menos o gás dentro de casa. E eu abracei a causa do gás, irmão, e fui trabalhar, trabalhando. Depois eu arrumei um estudo de dia. Então eu estudava de dia, trabalhava de dia e estudava de noite, desculpa, e trabalhava de noite, então eu não tinha mais tempo. E esse não ter mais tempo, eu resumi em quê? Quem foi que se afastou da minha vida? Quem foi que se retirou da minha vida? Jesus de Nazaré. Eu não conseguia mais ir às missas porque eu não queria. Eu não tinha mais o sacramento da confissão porque eu não queria.